E hoje a gente vai conversar sobre dúvida versus fé. Eu abri uma caixinha de perguntas. Há 1 ou 2 semanas atrás, pedindo para vocês mandarem sugestões de pautas para essas lives. E a Márcia mandou essa sugestão. Ela comentou, né, como é que a gente pode ter fé e não duvidar, né? E aí eu pensei, olha, esse é um assunto muito legal pra gente tratar. Então eu vou trazer base bíblica aqui pra gente conversar a respeito disso, tá? Então vamos lá, gente. Dúvida e fé. Dúvida e fé. São 2 palavras, são 2 coisas que não combinam, tá? Pode ser natural pra nós, seres pecadores, imperfeitos, a gente ter medos. E os medos nos levam a ter dúvidas. Só que, gente, a gente precisa ter em mente que toda vez que a gente tem dúvidas e toda vez que a gente tem medos, a gente está deixando que esses sentimentos nos dominem e esses sentimentos não vêm de Deus. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender primeiro o que é a fé, para que a gente possa compreender o motivo pelo qual ela não combina com a dúvida. Então é isso que a gente vai discorrer aqui nessa live. A gente primeiro vai entender o que é a fé, para que a gente consiga entender o porquê que ela não combina com a dúvida. Beleza? Então vamos lá. Vocês vão ver que de vez em quando eu olho pro lado, porque eu tenho algumas anotações de coisas que eu não quero deixar passar, tá? Eu vou começar trazendo aqui para vocês um versículo. Anotem esses versículos, tá? Para que depois vocês possam meditar em casa, estudar novamente a respeito desse assunto. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas passagens, vocês anotem, e aí depois vocês podem refletir um pouco mais a respeito. Mateus 21, 21. Anotem aí. Eu vou ler para vocês a versão NVI, tá? Diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Isso está em Mateus 21, 21, tá? Então, a gente vai se debruçar um pouquinho mais em cima desse versículo para a gente estudar sobre a pauta dessa live. O versículo seguinte, inclusive, que é Mateus 21, 22, eu tenho tatuado aqui, que é para eu nunca esquecer o poder que a minha fé tem. Eu acho que se todo mundo soubesse o poder, tivesse, na verdade a gente sabe, mas assim, se a gente realmente tomasse posse disso, sabe? Do tamanho, do poder que a nossa fé tem, a nossa vida seria muito mais fácil. Porque a gente acaba caindo na dúvida, né? Quando na verdade a palavra nos diz diversos momentos, e a gente vai discorrer aqui nessa live sobre esses momentos, que a gente não pode duvidar. Seguinte, em diversas ocasiões, Jesus ressalta, se tu ler a Bíblia, se tu ler ali o Novo Testamento, tu vai ver que em diversas ocasiões Jesus fala assim, vá, a tua fé te curou. Então, Jesus afirma que vários milagres foram concebidos pela fé da pessoa. Um exemplo disso, eu vou trazer aqui só um, tá? Mas, enfim, vocês podem ler várias passagens ali do Novo Testamento para testificar isso, né? A mulher do fluxo de sangue. Eu não sei se vocês todos se recordam, né? Eu creio que sim, mas enfim, eu vou falar aqui rapidamente sobre a mulher do fluxo de sangue, quem que foi ela. Um belo dia, Jesus estava indo até a casa de Jairo para curar a filha dele. E aí ele saiu na rua, né? E Jesus arrecadou uma multidão em volta dele. Porque daí ele já estava mais conhecido, né? E as pessoas queriam muitos milagres e tudo mais. E existia uma mulher, naquela época, que ela sofria com fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos ela sangrava. E naquela época, a pessoa que tinha isso, ela era vista como impura, sabe? Ela não era bem vista pela sociedade. O que ela tocava se tornava impuro. Ela era vista
dessa maneira. Então existia essa mulher. E essa mulher, ela pensava assim: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Então, no momento em que Jesus está passando no meio da multidão, ela vai lá e toca nas vestes dele. Naquele momento, ela percebe que o sangue cessa, que o sangue para. E Jesus para e diz assim: quem tocou em mim? E aí os discípulos, né, eu imagino que eles até com certa ironia, eles deviam dizer, né, mas mestre, como que tu quer saber quem é que tá te tocando? Olha a multidão aqui ao teu redor, tem um monte de gente aqui, um monte de gente te tocou. Só que Jesus sentiu que algo tinha saído dele naquele momento. Então quando ele se vira, ele vê que é a mulher, aquela mulher que havia tocado nele, né? E aí ele olha para ela e diz assim: vá, porque a tua fé te curou. Então esse é mais um episódio onde Jesus usa essa frase: vá, porque a tua fé te curou. E Jesus é muito claro ao afirmar para a mulher que foi a fé dela que curou. Porque muitas pessoas podem pegar essa história e até levar para uma certa idolatria, né? Como se o manto de Jesus é que era onde tinha poder, o que fez a pessoa ser curada, né? Era a roupa de Jesus. Não era a roupa de Jesus, sabe? Isso aí é uma idolatria. As pessoas que creem nisso, né? Jesus é muito claro quando diz para a mulher: a tua fé te curou. E por que ele diz isso? Porque antes dela tocar nas vestes de Jesus, ela pensou assim: se tão somente eu encostar na sua roupa eu vou ser curada. Então olhem a fé dessa mulher, a fé que ela tinha. Ela não disse assim: talvez se eu tocar nas vestes dele eu possa ser curada. Não, ela não duvidou, ela tinha certeza que se ela tocasse ela ia ser curada. Vou voltar aqui um pouquinho só para ler os comentários com vocês. A nossa fé precisa ser igual a um grão de mostarda. Ela começa pequena e depois cresce e se torna uma grande árvore. Dinho falou isso, é verdade. E, enfim, eu vou trazer aqui para vocês outro exemplo, né? É interessante que foi a fé dela que fez com que o poder e a virtude de Cristo saiu para operar o milagre na vida dela. É exatamente isso que eu comentei, né? Não era a roupa de Jesus, né? A fé que ela tinha a curou. Então, Jesus fala isso para várias pessoas. Então, ele vai curar cego, vai curar paralítico, vai curar outras pessoas. Ele diz: a tua fé te curou. E não só a tua fé. Existem casos na Bíblia que a gente vê de pessoas que foram interceder, né? Que foram pedir para Jesus por uma outra pessoa. E aí, por conta da fé dessa pessoa que foi pedir a Jesus, o milagre foi alcançado também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a Bíblia está recheada de milagres por conta da fé das pessoas. Tu não vai ver alguém ser curado que não tenha fé. Jesus, ele queria fazer o que com isso? Ele queria mostrar para as pessoas o poder que a fé delas tinha. A nossa fé tem muito poder, gente. Muito poder. E o inimigo sabe disso. O inimigo sabe que a nossa fé tem esse poder. Então, o que ele vai fazer? Eu falei isso hoje para uma amiga minha. Eu disse assim: quando o inimigo não pode nos ter, ele tenta de tudo para nos distrair. Então, ele vai ficar lá sussurrando no teu ouvido, né? Então, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a colocar coisas na tua mente. Porque a nossa mente, se ela não for vigiada, ela é terreno fértil pro diabo fazer a festa. Entende? Porque o que o inimigo vai querer fazer? Ele vai querer colocar medos e dúvidas na nossa mente. Lembra que eu falei pra vocês que dúvida não combina com fé? É exatamente por isso. Porque quem vai te colocar as dúvidas, esses medos, é o inimigo. E toda vez que a gente duvida do poder e do agir de Deus, a gente está dando brechas pro inimigo agir na nossa vida. É dessa maneira que a gente vai dando brechas para ele agir.
Eu vou dar um exemplo pra vocês, que eu até falei isso outra vez num vídeo aqui no feed de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que ela também é cristã, e aí ela tava um dia tomando banho e ela sentiu um carocinho no seio. E aí ela entrou em contato com a médica dela, e a médica pediu um exame. Só que ela só ia conseguir fazer aquele exame 1 ou 2 semanas depois, não me recordo. Então vocês têm noção que desse dia que ela descobriu o caroço até o dia que ela foi fazer o exame, quantas coisas o diabo colocou na mente dela? Ela já estava quase aceitando uma doença que ela não tinha, para vocês terem noção. E olha como o inimigo, ele é terrível. Ele começou a mandar para ela nas redes sociais. Ela disse assim, ela ligava a TV, tava dando uma entrevista sobre câncer de mama. Ela pegava o celular, era só sobre câncer assunto. Então, já deve ter acontecido isso com vocês também, né? Que quando algo tá acontecendo na nossa vida, parece que a gente só recebe aquilo, né? De todos os lados. Tanto das redes sociais, conversas com pessoas, parece que é só aquele assunto. E como a nossa mente ela tem o poder de criar coisas mirabolantes, perceba que a gente sempre cria coisas ruins. Dificilmente a gente vai pensar em coisa boa, né? Quando tem uma situação, a gente está enfrentando uma situação difícil, a nossa mente pensa em diversos cenários. E a maioria desses cenários são cenários ruins. E aí, essa minha amiga depois foi fazer o exame e tudo mais, e não tinha nada, graças a Deus. Mas o que ela me disse, né? O que ela sentiu da parte de Deus, né? O quanto a gente tem que vigiar, porque ela estava aceitando aquela doença que não existia. E no momento em que ela aceitasse, o diabo podia agir. Porque o inimigo não tem como agir se a gente não dá brecha, se a gente não permite. Então toda vez que esses pensamentos vêm, a gente precisa repreender. A gente precisa dizer, não, peraí, isso não vem de Deus. Não tem nada confirmado ainda. Eu não posso aceitar a derrota desse jeito, né? Então eu achei muito legal esse testemunho que ela me contou, porque isso edificou muito a minha vida, né? O fato de, assim, se ela aceitasse aquela condição que o inimigo estava querendo colocar na mente dela, seria muito mais fácil dele agir na vida dela, né? Então, fiz um parênteses aí desse testemunho para vocês, mas para dizer assim que toda vez que a gente duvida do poder e agir de Deus, a gente está dando brechas para o inimigo agir dentro da nossa mente. Mas aí eu posso te perguntar, né? Tá, ok, a gente tem que ter fé, mas fé no quê? Gente, é fé em Cristo, não fé na gente. Às vezes as pessoas confundem muito fé, pensamento positivo. Não, eu tenho fé que eu consigo, eu tenho fé que eu sou boa, eu tenho fé que não sei o quê. Não é a força do teu braço, é tu ter fé porque tu crê que Cristo... Até vou publicar um vídeo, quando terminar a live eu vou publicar um vídeo no Reels sobre esse assunto, tá? Mas é assim, não é assim tu ter fé em ti, é tu ter fé que Deus vai alcançar aquela bênção pra ti, porque tu sabe que aquilo está de acordo com a vontade de Deus. A gente não pode ter fé achando que vai conquistar algo porque a gente quer, porque a gente é merecedora, porque tu já foi muito sofrida na vida. Não é por isso que tu vai alcançar as coisas. Tu vai alcançar através da fé em Cristo. A fé não é sobre isso, sobre o nosso braço, né? A fé é sobre Cristo. Então, o que eu quero dizer nesse versículo aqui, eu vou ler para vocês de novo o versículo que eu li anteriormente, tá? Mateus 21, 21. Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, gente, prestem atenção, tiver fé e não duvidar, não dá pra gente ter fé e duvidar. Não combina, não dá match, não dá certo, tá? Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Então Jesus afirma que as nossas dificuldades podem ser vencidas pela fé.
tá? Quando ele fala assim, remover uma montanha, o que ele tá querendo dizer? Ele tá querendo dizer sobre as dificuldades das nossas vidas, né? E Jesus falava muito através de exemplos, né? Através de parábolas. Ele usava muitos exemplos, assim, pra explicar aquilo que ele queria ensinar. Jesus era extremamente didático, né? Tanto que mais de 2000 anos depois a gente lê e compreende a mensagem dele. Então, assim, e o que ele estava querendo dizer com a questão de remover uma montanha? As dificuldades das nossas vidas, tá? Outra coisa. Deixa eu tomar uma água. A gente precisa, presta atenção nisso aqui. A gente precisa cuidar da nossa mente, tá? A gente precisa cuidar da nossa mente. Eu já falei pra vocês, né? A nossa mente cria cenários mirabolantes sobre situações que a gente tá enfrentando. E, na maioria das vezes, cenários ruins, né? Nós, filhos de Deus, sabemos que o diabo não pode nos ter. Então, ele vai tentar de tudo pra atingir a nossa mente. E a gente não pode permitir isso. Se tu não tem a tua identidade em Cristo muito bem definida, muito bem formada, se tu não sabe quem tu és, o que Cristo representa na tua vida, o que Cristo fez por ti, o tanto que Ele te ama, se tu não tem plena consciência disso, é muito mais fácil tu cair nas ciladas do inimigo. Muito mais fácil. Se as pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de estudo bíblico, uma vida de jejum, uma vida, enfim, de entrega ao Senhor, por vezes deslizam e deixam que aquilo que o inimigo fala entre na sua mente, tu imagina quem não tem esses cuidados, essa vida de oração. Entende? Então, o que o inimigo vai dizer? O inimigo vai dizer pra ti, olha, tu não é capaz. Ai, tu vai fazer isso? Não faz. Certo momento, quando eu decidi fazer essa live, gente, o inimigo veio pra mim e disse assim, tu fazer live? Pra que fazer live? Quem é tu pra fazer live? Tem tanta gente mais capacitada do que tu. E na hora que esses pensamentos vêm, a gente tem que repreender. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então o inimigo vai dizer que tu não é capaz. O inimigo vai dizer que tu não vai conseguir, o inimigo vai dizer que não adianta nem tu tentar. Ele vai dizer que existem inúmeras pessoas melhores do que tu, ele vai querer que tu se compare, então ele vai começar a mostrar outras pessoas pra ti, pra que tu veja que tem outras pessoas mais capazes. A Bru botou, mas eu sei em quem tenho crido, no tempo dele virá, amém. Então, tudo isso que eu falei, que o diabo vai colocando, vai falando pra vocês, ele vai sussurrando na tua mente. Então é por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente. E como é que a gente cuida da nossa mente, então? A gente cuida da nossa mente se alimentando da palavra de Deus, substituindo as coisas ruins pelas coisas boas. Olha só, a vida é feita de escolhas, né? Então aquilo que tu vai colocar pra dentro de ti é uma escolha tua. Viver com Cristo, ser cristão, é uma escolha. Tu escolhe ser cristão. Todos os dias tu acorda escolhendo abrir mão das vontades da tua carne pra fazer aquilo que Cristo quer que tu faça. É uma escolha. Então assim, como é que a gente vai cuidar da nossa mente? Voltando, se alimentando da palavra, orando sem cessar, jejuando, fazendo essas escolhas saudáveis, tá? Que nem eu falei pra vocês, né? Ter uma vida com Deus é uma escolha. E somente pessoas maduras fazem escolhas bem feitas. Para pra pensar, olha só, hoje de manhã, 6h30 da manhã aqui em Farroupilha tava 3 graus. Quem não mora na serra não sabe o que é frio, tá? Aí as pessoas me dizem assim, nossa, mas é muito legal ir passear no frio. Passear é muito legal. Agora tu tem que acordar e trabalhar, né? Tem muita gente que tem que acordar, pegar ônibus, pensa um ônibus gelado com a janela aberta. É muito frio. Muito frio.
Dinho falou, jamais pare, tu está lançando a semente, certamente ela cairá em boa terra. Amém. Não vou parar, não. Parar quando Deus me pedir pra parar. Então, gente, tava 3 graus aqui em Farroupilha. E aí, a minha vontade, o que que era quando eu acordei? Virar pro lado e dormir a manhã inteira. Era tudo que eu queria, eu não queria sair debaixo das cobertas. Mas o que que eu fiz? Eu levantei e fui fazer minhas coisas. Ou seja, eu escolhi levantar. E por que que eu escolhi levantar? Porque eu sou uma pessoa madura, eu sei que eu tenho responsabilidades. Então, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago 1, 6. Bom, gente, qual que é o propósito da oração na nossa vida? O propósito da oração não é mudar a vontade de Deus, tá? O propósito da oração é a gente obter para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Eu vou ler essa frase aqui de novo para vocês, tá? Se vocês quiserem anotar. O propósito da oração não é o de alterar a vontade de Deus, mas de obtermos para nós mesmos e para os outros as bênçãos que Deus já está disposto a conceder, mas que devemos pedir para obter. Então aí tu até pode pensar, existe uma maneira certa de orar? Existe. E até o vídeo que eu postei semana passada lá no YouTube é exatamente sobre esse assunto. Então quando acabar essa live, clica no link da minha bio e assiste esse vídeo que é sobre oração. Eu não lembro agora qual que é o título, mas é o vídeo que foi ao ar na semana passada. Tem alguma coisa com orar no título do vídeo. Mas assista esse vídeo porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido pra ti com isso que a gente tá conversando aqui hoje, tá? Existe sim uma maneira certa de orar. E a maneira certa de orar é não duvidando. Porque assim, se tu já faz a oração com o pé atrás, tu esquece, tu não vai alcançar. Tu não vai alcançar. Aquelas orações assim, da boca pra fora, não te leva a nada. Não vai adiantar em nada. Então, a gente precisa orar tendo fé. E uma coisa que eu faço assim, ó. Por exemplo, eu vou hoje orar pela saúde de determinada pessoa, tá? Aí eu vou lá, eu oro hoje, oro amanhã, oro depois de amanhã a respeito disso. Daqui uma semana, eu mudo a minha oração. Eu oro agradecendo a Deus por Ele ter curado, por Ele ter alcançado aquela bênção que eu pedi em oração. Mesmo que aos meus olhos tudo esteja igual. Mas eu sei que no mundo espiritual as coisas estão se movendo. Então eu já oro agradecendo. Porque eu sei que Deus vai me atender com aquele pedido, porque eu sei que aquele pedido está de acordo com a vontade de Deus. Então eu costumo fazer isso. Eu primeiro oro muito pedindo sobre determinada coisa e depois eu oro já agradecendo, mesmo que assim não esteja acontecendo ainda, mas eu sei que vai acontecer. E a gente não pode hoje orar com fé, dobrar os joelhos e orar com fé hoje. Amanhã de manhã a gente acorda, a gente vê que nada aconteceu e já perde a fé. Não, a gente tem que orar todos os dias com fé. Olha as grandes personagens da Bíblia, quanto tempo que eles demoraram para alcançar, né, os objetivos, aquilo que eles tinham, que eles pediam em oração, demorou muito tempo. Aí tu pensa, e se eles tivessem desistido de orar? E se eles tivessem desistido de ter fé? E se eles tivessem se desviado? Vocês pensam que eles não iam estar lá na Bíblia? Eles não iam ter alcançado aquilo que eles alcançaram. Então, a fé é a base para que tu alcance os teus milagres e as tuas bênçãos. Eu quero te explicar o resumo dessa live antes de eu ir ali para as perguntas para a gente conversar. Eu anotei 3 coisas que eu espero do fundo do meu coração que tu tire de lição dessa live aqui hoje, tá? A primeira coisa, dúvida e fé não combinam. São 2 coisas que não fazem sentido andar junto. Segundo, a maneira de diminuirmos a dúvida na nossa mente é firmando nossa identidade em Cristo e passando mais tempo com Deus.
Então a gente precisa afirmar nossa identidade em Cristo, saber quem Cristo é, porque assim, gente, nós só confiamos naquelas pessoas que a gente conhece, né? Então, digamos que tu anda de carro com a tua mãe e a tua mãe corre muito de carro. Mas tu já tá acostumado a andar de carro com a tua mãe, que a tua mãe corre. Então, tu vai entrar no carro, tu até pode ficar um pouco tranquilo, assim, porque tu sabe que a tua mãe sempre andou desse jeito e, né? Enfim, sempre deu tudo certo. Agora, se tu entra num Uber e o Uber começa a correr, tu vai ficar nervoso, tu vai ficar preocupado, tu vai começar a duvidar que tu vai chegar no lugar vivo. Por quê? Porque tu não conhece o motorista do Uber. Tu tá conhecendo só ali naquele momento. Então é só quando a gente tem intimidade com alguém que a gente conhece esse alguém. Então a gente precisa saber quem é Cristo, o que ele nos fala, o que ele nos promete, qual é a nossa identidade em Cristo, para que a gente não duvide. E a gente só consegue firmar a nossa identidade em Cristo passando tempo com Cristo. É só assim. Não é passando 5 minutinhos do teu dia. É passando tempo com Cristo. É tudo que tu for fazer, é durante o teu dia tu conversar com Cristo. Entende? Durante o teu dia tu tem muitas coisas que te distraem. Muitas coisas que te distraem. Muitas pessoas que te distraem. Olha no teu trabalho. Quantas pessoas cristãs tem no teu trabalho? Então tu tá convivendo mais com pessoas que não são cristãs ou com pessoas que são cristãs? Como é que tá sendo isso? Então tu precisa se alimentar. Chegou em casa, se alimenta da palavra de Deus. De várias formas. E o terceiro ponto, a fé permite que a gente alcance coisas inimagináveis. Eu também quero que vocês saiam dessa live tendo a certeza disso. Que a fé permite que a gente alcance coisas inimagináveis. Então, eu costumo dizer, a gente sonha com uma casa e Deus quer nos dar uma mansão. Não a casa física, tá? A gente sonha com uma coisinha pequena e Deus quer nos dar uma coisa muito maior. Só que se a gente não tem fé, a gente não alcança nem a coisinha pequena. A fé é a base de tudo, tá? De tudo. Deixa eu pegar aqui. A Ingrid falou a fé. A fé é eu não entendi aqui o que a Ingrid falou. Deixa eu pegar outra, peraí. Acho que a restauração do meu casamento justamente ainda não aconteceu porque não consigo descansar, confiar mediante tantas provas e dores. Sei que ele é capaz de tudo, mas o medo é demais. Então, olha só, tu tá sentindo medo, né? Medo não vem de Deus. Tu tá sentindo uma coisa que não vem de Deus e tu tá permitindo se sentir assim. Repreende. Não. Deus vai restaurar teu casamento. Deus pode restaurar teu casamento, mas tu precisa ter fé. Se tu não tiver fé, não tem como ele restaurar teu casamento. Mas eu fico muito feliz de todo mundo que ficou aqui hoje. Segunda-feira que vem, às 18h30, a gente se encontra novamente, tá? Pra gente conversar, pra gente se alimentar da palavra de Deus. E eu espero muito que vocês reflitam sobre isso aqui que a gente conversou, tá? Vão lá no YouTube, que lá tem vídeos toda semana para edificar a vida de vocês. E que Jesus abençoe a semana de vocês. Tá bom? Um beijo, gente. E fiquem com Deus.